O edital do TJSC deixou todo mundo de cabelo em pé na parte da legislação institucional. Ninguém sabe direito como fazer o estudo dessa parte do edital. E está todo mundo perdido, correndo atrás desesperadamente de materiais. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar o próprio material de vocês, como que vocês podem fazer esse estudo de uma maneira bem simples e bem ativa, porque o objetivo é sempre gabaritar essa parte da legislação. Vamos lá, vamos para a prática como eu gosto de fazer. Eu estou aqui no site do TJ porque é aqui que vocês vão encontrar as legislações, tá? E aí, se vocês assim, não entenderam bem ainda qual que é o assunto e qual que é a norma referente àquele assunto, vocês vão lá e assistam um vídeo nosso aqui do canal, que tem mais de 1 hora, mas é só dar uma aceleradinha, uma avançada ali, que vocês vão ver em que momento que eu falo sobre, esse assunto aqui está tratando do Código de Divisão. Eu vou pegar aqui o regimento interno, que é esse primeiro aqui, tá? Que já está disponível no site do TJ para nós. E aí eu vou ir direto lá aonde começa a legislação. O que vocês podem fazer? Eu vou ensinar várias formas de estudar esses assuntos aqui, tá? A primeira forma é criando questões. Por exemplo, aqui, ó, esses primeiros aqui não acredito que não vai cair, mas tu vai lendo a lei, vai pegando os artigos mais importantes. E aí, por exemplo, esse aqui, ó. O Tribunal de Justiça, sediado na capital, com jurisdição em todo o território de Santa Catarina, é composto por desembargadores, em número definido por lei complementar. O que tu pode fazer? Tu pode pegar esse artigo aqui e pensar como que isso aqui pode ser cobrado na minha prova. Porque assim, gente, vocês precisam fazer um estudo ativo. Só ler isso aqui não vai adiantar. É um assunto que é diferente da Constituição, que tu consegue interpretar as questões porque tu teve muito contato com a Constituição na tua preparação. Esse assunto aqui é complicado porque a gente não tem tanta familiaridade. É uma coisa que é muito mecânica, é muito sobre o funcionamento do tribunal. Então a gente vai ter que repetir isso aqui várias vezes e estudar de formas criativas e diferentes para que a gente consiga lembrar no dia da prova. Então, eu vou abrir aqui um documento do Word e vou colar esse artigo, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu justificar. Isso aqui pode ser uma questão, pode se tornar uma questão da minha prova. E aí eu posso pensar o seguinte: a banca pode me perguntar, por exemplo, se é composto por juízes de primeiro e segundo grau. E aí eu vou botar aqui, ó, certo, errado. E vou ir montando esse material para eu mesma depois responder e dizer se essa pergunta está certa ou está errada. E ela está errada porque ele não é composto por juízes de primeiro e segundo grau, é composto por desembargadores, é o que está dizendo no artigo 3º ali. Vamos para o próximo. Aqui, são órgãos do Tribunal de Justiça. Eu posso criar uma outra pergunta aqui, por exemplo, de certo, ó. Aqui, a Câmara de Recursos Delegados. A Câmara de Recursos Delegados é um órgão do Tribunal de Justiça. E aí, vou botar aqui. Claro que não precisa ser tão elaborado, né? Vocês podem copiar e colar as coisas. É só para vocês irem em outro momento responder isso aqui. Vocês podem até imprimir e ir escrevendo certo ou errado. E não se preocupem que vocês não vão lembrar da resposta depois. Fica bem difícil, tá? E aí essa daqui, ela tá certa, né? Depois, quando vocês estiverem respondendo, vocês vão marcar um xizinho no certo. Vamos lá. O que mais? Vocês podem também fazer perguntas, por exemplo, assim, ó. Quais são os órgãos do Tribunal de Justiça? E aí depois vocês têm que tentar responder. Então, os órgãos do Tribunal de Justiça são o Tribunal Pleno, o órgão especial, as sessões criminais, os grupos, as câmaras e tudo mais. Então, vocês podem criar perguntas assim também. Esse é um formato muito eficiente. E aí, vocês vão lendo a lei e montando as perguntas ao mesmo tempo. Já deixei dividido aqui para vocês verem. Isso aqui é algo importante, ó.
O mandato dos cargos e das funções especificados nesse artigo será de 2 anos, vedada a reeleição. A banca pode perguntar para vocês, pode botar assim, ó, permitida a recondução. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Já para ensinar vocês. Isso é algo que é comum. O mais comum que está escrito referente aos órgãos do Poder Judiciário lá na Constituição ou em outras leis, o mais comum é que seja um mandato de 2 anos, permitida a recondução por igual período. Então a banca pode explorar isso, porque aqui é diferente. É algo que não é tão comum. Vedada a reeleição para o mesmo cargo. Nesse caso, é vedada a reeleição, não é permitida. Só que quem não estudou direito, quem não leu isso aqui, pode ser que leia essa questão e ache que tá, se tiver escrito vedada a recondução, a pessoa pode achar que está errado. Ou se tiver escrito permitida a recondução, a pessoa pode achar que está certo. E aí vai errar a questão e vai perder um ponto. Por quê? Porque ela está indo pelo senso comum. Ela não viu que o regimento interno trata isso de uma maneira diferente. E aí, outra coisa que é importante também saber. Esses primeiros aqui, está escrito aqui no parágrafo primeiro, ó, são considerados cargos de direção os especificados nos incisos 1 a 3. Então, esses três aqui são os cargos, são os cargos de direção. E esses outros aqui são funções administrativas. A banca pode explorar isso também. E botar são funções administrativas, o cargo de presidente, primeiro vice-presidente e corregedor geral da Justiça. E aí isso aqui tá errado, porque isso aqui são cargos de direção e funções administrativas é o segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e o corregedor geral do foro extrajudicial. E aí ela pode colocar isso aqui numa alternativa. Ah, mas tu não tá fazendo questão de múltipla escolha. Sim, gente, eu tô fazendo o que é mais fácil e mais rápido. Porque o regimento interno ele tem 1 milhão de artigos. E aí, se vocês forem fazer múltipla escolha para cada um, vocês vão demorar muito. E claro, né, vocês não vão fazer de tudo, vai ser só daquilo que vocês perceberem. Ah, isso aqui é algo que normalmente a banca poderia explorar, por tratar realmente das competências, enfim. As competências dos órgãos do Tribunal de Justiça é algo que pode ser que seja cobrado, né? Eu acredito que vai ter uma questão sobre isso, sobre o Conselho da Magistratura, órgão especial e tudo mais. Mas isso aqui também são coisas que podem ser cobradas, porque tem muita abertura para pegadinha aqui. Então vocês precisam saber. E aí é mais fácil fazer assim, de certo ou errado. E aí depois vocês vão imprimir isso aqui e vão ir lendo a pergunta e vão respondendo. O Tribunal de Justiça, sediado na capital, jurisdição em todo o território do estado de Santa Catarina, é composto por juízes de primeiro e segundo grau. Isso aqui está errado. Aí vocês vão marcar como errado. Outra coisa que a banca pode explorar aqui é colocar em todo o território nacional, porque é algo que a gente poderia ler e passar despercebido. Porque quando a gente fala lá nas competências do Poder Judiciário, na Constituição, o STF, por exemplo, tem jurisdição em todo o território nacional. A gente lê, mas a parte do todo o território nacional não é algo que a gente fica prestando muita atenção, porque é algo que a gente já sabe. Então, se ela colocasse assim, ó, vou mostrar para vocês, todo o território nacional, pode ser que isso aqui passe despercebido lá na hora da prova. E aí tu vai errar, porque não é todo o território nacional, é só no estado de Santa Catarina. Então, é por isso que eu prezo muito, falo muito para os alunos, explorem as leis de uma forma que possa ser cobrado de vocês. Porque é uma palavrinha que a banca troca. E a FGV, a gente tem provas de que ela faz questões que às vezes trocam poderá por deverá. Então, essa é uma maneira que vocês podem estudar fazendo essas questões de certo ou errado, ou fazendo perguntas. Claro que vocês têm que também ter a consciência de, enquanto estão lendo a lei, perceber, isso aqui eu já sei que é assim. Então, tu não precisa ficar insistindo, porque senão também vai acabar fazendo muita coisa e não vai dar conta depois de estudar. Então, se tem coisas que tu já sabe, vai para a próxima, pula. Pega as coisas que são mais difíceis para ti de entender. Por exemplo, eu não consegui decorar ainda quais são os cargos de direção e quais são
as funções administrativas. Então, isso aqui tu coloca. Mas tu já leu isso aqui várias vezes, tu já entendeu, tu sabe que tu não vai errar essa questão, vai para a próxima. E tu também pode fazer flashcards. Então, ao invés de ficar aqui criando pergunta e depois imprimir, tu pode abrir o Anki e tu pode fazer flashcards. E aí eu já tenho um vídeo que eu ensino como fazer os flashcards. Então eu vou abrir aqui um baralho de teste. Eu já tô com o Anki aberto aqui. Se tu não conhece o Anki, se tu não sabe como utilizar, vai lá assistir esse outro vídeo meu que eu ensino tudo desde o zero. As pessoas gostaram muito desse vídeo, tá bem didático. Aí vamos lá, vamos adicionar baralho aqui, tá? Tô fazendo um de teste. Ó, vamos fazer um de lacunas, tá? Omissão de palavras. O que eu preciso decorar aqui? Vamos ver. Por exemplo... Aqui, ó. Será considerado eleito desembargador que, na respectiva votação, obtiver a maioria dos votos dos membros do Tribunal Pleno presentes à sessão. Eu quero me lembrar depois que é o Tribunal Pleno que vai votar para a eleição dos desembargadores. Então, eu vou omitir essa frase aqui do Tribunal Pleno. E aí, como eu ensino lá no outro vídeo, é só vir aqui nos colchetes, né? E omitir a palavra que tu quer. Aí eu vou adicionar. Outra coisa aqui que é importante também, que a banca costuma explorar, tá? Em caso de vacância dos cargos ou das funções administrativas, na primeira... Peguei os dois aqui, o artigo e o parágrafo. Na primeira metade do mandato, isso aqui eu quero me lembrar depois, que é na primeira metade, não é na segunda. Já vi questão sobre isso. Na primeira metade do mandato será realizada a eleição do sucessor no prazo de 30 dias. Vamos omitir aqui 30 dias também para a gente decorar, azar, queremos decorar tudo. O desembargador eleito tomará posse no prazo de 15 dias, quero decorar isso aqui também. E completará o mandato de seu antecessor. Isso aqui é importante, que se é na segunda metade do mandato, é diferente as regras. Então, por isso que é importante a gente decorar. A FGV costuma explorar isso também. Então, eu já destaquei aqui para eu lembrar depois. Eu vou adicionar. O que mais que eu poderia pegar aqui? São competências e atribuições do presidente. Isso aqui, competência, a banca adora. Vamos ver. Presidir, vou botar aqui. É só um exemplo, né, gente? Vocês vão fazer com calma depois. Presidir o Tribunal Pleno, órgão especial e biriri biriri. Tribunal Pleno. Vou deixar assim. De quem é a competência? Vou omitir presidente do tribunal para me lembrar depois. E aí depois eu vou estudar isso aqui. Vamos lá. Será considerado eleito, deixa eu aumentar aqui. Será considerado eleito desembargador que, na respectiva votação, obtiver a maioria dos votos dos membros do Tribunal Pleno presentes à sessão. Era o Tribunal Pleno aqui, vamos ver, mostrar a resposta. Beleza, acertei. Ué, aqui ficou preto aqui, gente. Tá, acertei. Em caso de vacância de qualquer um dos cargos ou funções na primeira ou na segunda metade do mandato, gente, na primeira metade do mandato, será realizada a eleição do sucessor no prazo, e agora? De 30 ou 15 dias? 30 dias. Eu acho que aqui é 30 dias. A eleição do sucessor será realizada no prazo de 30 dias e o desembargador eleito tomará posse no prazo de 15 dias e completará o mandato de seu antecessor. Será que eu acertei? Vamos lá. Primeira metade, realizada a eleição do sucessor no prazo de 30 dias e o desembargador tomará posse no prazo de 15 dias. Acertei. São competências e atribuições de quem? Quem é que preside o Tribunal Pleno? Presidente do Tribunal de Justiça. Claro que eu fiz só 3 flashcards aqui, então tá bem fresco na minha memória, mas vocês vão fazer muito mais, né? Então pode ser que vocês errem ali na primeira vez que forem executar os flashcards. Ai, Milena, mas eu não tenho tempo para fazer isso aí, é muito material, é pouco tempo para estudar, eu trabalho, não dá, preciso das coisas prontas. Bom, a gente tem todo esse material, a gente está construindo e elaborando um material completo de toda a legislação institucional, que vai ter o Código de Divisão e Organização Judiciária, o Código de Normas da Corregedoria, o Código de Ética do Poder Judiciário,
o Estatuto 6745, que é dos servidores do Estado de Santa Catarina, o regime disciplinar dos servidores, que é a Lei Complementar 639, que é bem pequenininha, e o regimento interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que é esse material? A gente vai ter um material em PDF, que são todas essas leis em questões, de certo ou errado, as leis esquematizadas, e aí eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Esse aqui, ó, é o material da legislação esquematizada, então aqui tem o regimento interno, e a gente organizou as legislações aqui, ó. Deixou tudo bem coloridinho. Aqui, com esse emoji do foguinho, tá os que podem ser, tem mais chance de ser cobrados, né? E também o material da legislação institucional em questões de todas essas leis que eu falei antes. E aí aqui tem uma amostra das questões do regimento interno, todas de certo e errado, vai ter de vários artigos, vai ter muitas questões. E aqui o gabarito também, que a gente colocou se está certo ou está errado. A gente vai indicar o artigo e o parágrafo, quando for o caso, e qual é o erro da afirmativa. Então, a gente já sublinhou aqui o que está errado na questão que vocês fizeram ali. Além disso, também vai incluir nesse material os flashcards, que é esse aqui que eu abri, esse de teste que foi o que eu fiz com vocês agora. E aí estão todos aqui. E tem também os bônus, que a gente vai fazer flashcards, as questões e a lei organizada da lei de improbidade, que está também nos conhecimentos gerais, e a LGPD, que está também nos conhecimentos gerais, está em informática. E além disso, de bônus também, a gente vai ter 4 simulados completos das 80 questões. E vai ser 2 simulados de questões anteriores da FGV, que a gente vai selecionar e organizar, e 2 simulados com questões inéditas. Esse material está sendo construído ainda, ele ainda não está disponível, mas nós abrimos a pré-venda. Então, caso tu já queira garantir o teu com desconto, esse desconto vai valer até o dia 4 de maio, que é o dia que vai ser disponibilizado esse material. O material que vai ser liberado de imediato para quem comprar agora são os flashcards do Estatuto dos Servidores da Lei 6745. Esse já vai ser liberado de imediato para vocês irem estudando. A partir do dia 4 de maio, quem comprou esse material vai ter acesso aí à parte da legislação institucional esquematizada, que eu falei para vocês, que é essa aqui, a parte da legislação institucional em questões, lembrando que é de todas as leis, além dos bônus, que é a lei de improbidade e a LGPD, e vocês também vão ter acesso a todos os flashcards e os simulados. E aí o link da pré-venda tá aqui na descrição, quem quiser adquirir agora tem cupom de desconto, tá? E esse cupom só vale até o dia 4 de maio, depois disso o valor passa a ser integral. E a outra forma de estudar esse assunto também é por meio da inteligência artificial com a ferramenta Notebook LM, que é a inteligência artificial do Google, que faz algumas coisas mais específicas, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a lei, no caso aqui eu peguei a resolução número 22, que é o Código de Ética e de Conduta, e aí vocês vão colocar aqui como fonte. Depois de clicar em criar notebook, vocês vão virem adicionar fontes. Aí vocês podem enviar um arquivo, enfim. No meu caso aqui eu vou copiar, vou colar o texto da lei, e aí eu vou inserir. Essa aqui é a fonte. E aí aqui vocês têm um estúdio, que é o que vocês podem fazer algumas coisas aqui em relação à fonte que vocês utilizaram. Então, por exemplo, eu quero criar um testezinho com questões, perguntas e respostas. Aí vem aqui em teste e ele vai dar algumas perguntas para vocês. Isso aqui é muito bom. Às vezes, as perguntas são meio genéricas, né? Mas é muito bom para a gente treinar. Então, vamos lá, ele vai gerar o teste aqui para a gente. E aí depois vocês podem fazer outras coisas, ó, pode fazer um mapa mental, pode fazer relatório, pode fazer flashcards também que ele monta. Já vamos clicar aqui para ele criar os dois. Aí é só aguardar. O teste está pronto. Aí ele vai trazer algumas perguntas e vocês têm que responder. Quem é considerado agente para fins de aplicação dessa norma? Qualquer cidadão que utilize serviços jurisdicionais, servidores efetivos, comissionados, estagiários, residentes, voluntários, prestadores de serviço.
apenas servidores efetivos, somente servidores que possuem vínculo. Como eu já li essa lei, eu sei que é AB. Ele vai dizer se está certo e vai me indicar qual que é a fonte. Como eu falei, ele vai fazer um apanhado geral, né? Não vai ser muito específico, mas já ajuda muito. E assim vocês vão estudando pelo notebook ali. Então, trouxe aqui para vocês algumas formas de estudar essa parte da legislação institucional. Vou deixar os links que eu comentei aqui na descrição e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um beijo, bons estudos e até a próxima!